Dicas de estudo se você quer ser aprovado num concurso público e se tornar policial. A primeira delas, se eu fosse começar a estudar hoje para concurso, o que eu faria? Primeiro, eu ia escolher o cargo, a carreira que eu quero. Ou dentro de uma instituição, alguns cargos. Por exemplo, na Polícia Civil, eu quero ser escrivã, mas eu também posso conciliar com um concurso para investigador, que são bem próximos os editais. Então, eu escolheria um nicho, sabe, para não ficar atirando para tudo quanto é lado. Ou dentro da carreira policial, fica até mais fácil a gente conciliar isso, né? Polícia Militar, Polícia Civil, mas eu ainda escolheria, fecharia mais, sabe? Esse nicho, assim. Escolheria um cargo, uma profissão, ou, por exemplo, quero ser delegado de polícia, que foi a minha escolha. Eu nunca estudei para outro cargo. Minto, eu estudei para escrivã investigadora também aqui em Minas, que eu também fiz os concursos, né? Eu fiz de manhã a minha prova de delegado e à tarde eu fiz de escrivã. Então, eu já estudei sim para essas carreiras, mas dentro da Polícia Civil, considerando que os editais eram bem próximos, assim, ressalvadas algumas matérias que tinha para escrivão, como tipo delegado, como por exemplo português. Então, eu escolhi bem o meu nicho, assim, sabe? Existem colegas, pessoas que estudam para o Ministério Público, para magistratura, para delegado de polícia, para procurador. E eu não sei como conseguem conciliar esses editais. Enfim, tem como? Tem. Eu penso assim, se você tem uma boa base, você constrói uma boa base, né, com aquelas matérias principais ali, depois você saiu o edital, e aí com muito, eu acho que já com um tempo relativamente bom de estudo e com uma boa base, você consegue conciliar. Que aí você vai estudar as leis estaduais daquele concurso, né? Se é para o estado, por exemplo, de São Paulo, você vai estudar o que pede ali dentro do concurso do estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. E aí você consegue sim. Mas se eu tivesse começando, eu não sairia atirando para tudo quanto é lado assim, porque acho que pode ser perigoso a gente querer abraçar o mundo com as pernas e não saber para que lado vai atirar. Então, assim, ó, eu teria foco, eu ia mirar, eu quero Polícia Civil. Então, eu vou estudar para as carreiras dentro da Polícia Civil. O que nada impede, como eu falei, se você é formado em Direito, quer ser delegado de polícia, você pode construir já uma base ali e se adaptar depois para fazer um concurso de escrivão, que foi o meu caso, eu fiz concurso de escrivão. Para investigador, nada impede você estudar para outros cargos, mas eu fiz isso, eu foquei. Eu fiz uma prova só para o Ministério Público, que foi assim que eu comecei a estudar, que eu passei na primeira fase do Espírito Santo em 2019, eu fui em São Paulo fazer a prova do Ministério Público, mas assim, gente, eu tava começando a estudar, eu tinha que 6 meses de estudo, então assim, foi deprimente o resultado. E não era mesmo o que eu queria, só que eu pensei assim, vou lá, né, já que eu tenho condição de ir lá fazer a prova, eu vou lá fazer a prova. Enfim, então seria isso, mirar numa carreira. Dica número 2, organizar o seu local de estudos. Mas eu não tenho espaço, eu divido o quarto com a pessoa. Algum lugar na sua casa, ou uma biblioteca, algum lugar, seja na sua casa, ou na casa da sua avó, ou numa biblioteca pública, algum espaço você vai ter que separar para você estudar. Se você tem em casa, ótimo, separa. Se você tem um quarto para você, perfeito. Separa um cantinho, uma mesinha. Pode ser uma mesa de plástico. Eu vi várias pessoas que passaram em concurso estudando aquelas mesinhas de bar mesmo, de plástico. Então, isso não é desculpa. O importante é que você tenha um lugar, primeiramente, limpo. Você tem que manter a ordem. O caos, ele vem de dentro e as pequenas coisas ao nosso redor. Então, limpo, organizado. Então, a partir de hoje, esse vai ser o meu local de estudos. Eu fiz isso. Organizei uma mesa, meu notebook, algumas canetas. E você não precisa ter o melhor, você não precisa ter todos os marca-textos da Stabilo, não precisa ter o fichário, o caderno ou um MacBook mais caro para você estudar.
Dessa lista que eu tinha, a única coisa que eu tinha era alguns marca-textos da Estabilo, porque eu gosto muito dessas coisas até hoje. Até hoje, o meu computador que eu uso é o computador que eu usava na época da faculdade. Então, assim, nem é um dos melhores, mas tá comigo, me acompanha e eu tô usando ele. Então, você não precisa ter o melhor, nada do melhor para você passar. Terceira coisa que eu faria se eu tivesse começando, eu escolheria uma orientação para me ajudar. Porque a gente começa muito, muito perdido. E eu falo que eu perdi 1 ano dos meus estudos só para aprender a estudar. Então, eu acho que vale muito a pena o investimento numa mentoria para alguém, para pessoa te guiar, sabe? Olha, esse material aqui que é melhor para você utilizar, estudar dessa forma, você tem que revisar, você tem, sabe, montar o seu cronograma e se adaptando à sua realidade. Eu super faria isso se eu tivesse condição. Existem diversos profissionais bons no mercado aí, e eu não tô puxando sardinha pro meu lado aqui, falando porque eu também tenho a minha mentoria, que é a Rota 91, mas que eu trabalho exatamente isso, né, com os meus alunos, de guiar isso para não ter que passarem por esse processo todo que eu fiz. Mas, independente disso, um direcionamento é muito importante. É necessário? É imprescindível para você passar? Não. Tem gente que vai começar a estudar e simplesmente vai passar. Tem colegas que passaram com 22 anos, mas assim, sempre estudaram, saíram da faculdade, fizeram um curso e passaram. Mas assim, existem certas dificuldades no caminho para várias pessoas, e isso é a maioria, porque passar num concurso de delegado de polícia com 22 anos não é a regra, é a exceção, não tirando o mérito dessas pessoas que são incríveis, né, para ter conseguido ter chegado, né, alcançado esse mérito, mas não é a realidade, não é a regra. Então, existem dificuldades que eu vejo que a maioria das pessoas tem, e eu sei porque eu tive esse tipo de dificuldade, foi por isso até que eu comecei. Primeiro eu comecei, gente, ajudando todo mundo gratuitamente no meu Instagram. Eu sempre dava dicas, sempre, sempre, sempre. Quem me segue no Instagram sempre dava dicas no meu direct. Faz isso, isso e isso. E depois de tantas pessoas que eu ajudei, tendo pessoas que foram aprovadas, e eu falei assim, olha, não, eu posso fazer mais por essas pessoas. Então, eu acho que é fundamental a gente ter um direcionamento, porque eu estudei 1 ano totalmente errado. Quarta coisa é revisão. Eu daria prioridade para revisão. E, Lorena, como revisar? Qual a melhor forma de revisar? Não existe uma melhor forma para eu falar para você aqui agora. A melhor forma de você revisar é por grifos. Ou a melhor forma de você revisar é por questões. Ou você reler o material. Ou você rever a videoaula. Tirando essa última aí, porque eu acho que videoaula a gente só tem que assistir se a gente não souber mesmo a matéria, porque senão a gente perde muito tempo. Então, assim, não existe uma certa forma, revisão, a melhor forma é essa aqui. Existe a melhor forma que você vai encaixar pra você. Eu alternava muito, porque algumas matérias eu tinha mapas mentais que eu fiz à mão, fichas, eu adorava estudar por ficha. E algumas matérias eu gostava de revisar por essas fichas. Vésperas de prova, eu sempre levava e lia isso. Mas algumas eu não fazia isso. Por exemplo, criminologia. Criminologia eu nunca fiz um mapa mental, nunca fiz nenhuma fichinha, nada, nada. Eu tinha um livro, eu tenho 2 livros de criminologia do Checari, é o nome dele. Eu esqueci como pronuncia, tá, gente? Tem muito tempo que eu não estudo pra concurso, tá? Dá um desconto aí. Tem 4 anos que eu não sei o que é ler citar esses autores, né? Eu ainda leio muito ainda pra fazer questões, essas coisas, mas esqueci o nome dele. É Checari. Eu tinha eu tenho até hoje, né, esse livro, e ele eu grifava, né? Eu já tinha assistido muita videoaula, estudado muito, então por fim eu revisava por grifos. Mas não subestime a revisão. Tem que revisar, gente, tem que revisar.
E aí eu fui tentando vários métodos, várias formas de revisar. Uma coisa que eu fazia, aqui falando, até uma coisa que eu falo sempre para meus alunos na mentoria, que antes de você começar a estudar aquela matéria no dia, corre o olho para ver o que você vai estudar ali, passa o olho ali, só para você ter uma ideia. E aí, você faz, antes de você começar a matéria do dia que você vai estudar, eu gosto, por exemplo, de colocar 2 matérias por dia. Então, hoje eu vou estudar direito penal. Então, antes de eu começar essa nova matéria, eu gostava de correr o olho, de ler o que eu tinha estudado na aula anterior. Ah, Lorena, como que você fazia seu material? Depende. Eu tinha esses materiais que eu fiz à mão, muita coisa eu fiz à mão, mas depois de um tempo eu parei, porque eu acho que perde muito tempo. E muitos eu tinha PDF mesmo. Existem muitos cursinhos no mercado, né? Muitos eu já testei, quase todos que tinham disponíveis na minha época. Então eu conheço muitos materiais que são disponíveis aí no mercado. Então eu gostava de correr o olho um pouco antes. Muitos eu grifava coisas importantes. Então eu corri um pouco do olho ali. E outra forma que eu gostava muito de revisar era através de questões. Eu estava sempre fazendo questões. E aí, sempre que eu errava uma questão, eu colocava no caderno de erros lá no site da Q Concursos. Eu assinava Q Concursos, né? E aí, com as questões que eu errava, eu ia fazendo esse caderno de erros dentro do Q Concurso, que era mais fácil do que escrever à mão. E por fim, quinta dica, eu não acumularia material. Não acumularia material. Como eu falei, eu fiz vários cursinhos desses que estão no mercado. Vários. E assim, nunca ninguém me falou isso. Não fique acumulando material. E eles tinham que falar, né? Tipo assim, até porque a pessoa não deixa de usar o material deles para comprar de outro, mas enfim. Mas ninguém me falou isso. E eu era acumuladora. Nossa, eu era muito acumuladora. Muito. Eu tinha pilhas e pilhas. E na época, quando eu comecei, e eu percebo que muitas pessoas têm essa dificuldade também de estudar pelo computador, sabe? Lendo. Agora tem muito tablet, essas coisas, iPad que você escreve, é praticamente um caderno. Na minha época até tinha, mas é tipo assim, caro, não era a minha realidade. Então eu tinha o meu notebook, que tá ali, ó, os trancos e barrancos, mas tá ali maravilhoso. Caderno mesmo, se eu quisesse, ó, papirar ali no caderno. E fichas, coisas para escrever. Então, assim, e os materiais impressos. Então, gente, eu fui acumulando, aquele tanto de pilha. E eu imprimia aquelas apostilas enormes e mandava encadernar aquilo. E aí juntava, quando eu via tinha 3, 4 apostilas de direito penal, 2 de constitucional, de direito administrativo, e eu fui ficando assim extremamente perdida. Porque eu achava que se eu comprasse o cursinho tal, se eu comprasse o cursinho isso, o reta final e isso, e fosse trocando, e eu fui trocando de material e... Gente, não façam isso. É a última dica, mas é a mais importante. Não fiquem trocando de material, tá? Me segue aqui, já deixa o seu like se você quiser mais dicas de estudo e sobre a carreira de delegado de polícia e polícia civil. Beijo!